E aí, Central, beleza com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para mais um Informações e Curiosidades. E hoje eu decidi trazer para vocês a Casa de Vidro 1 e 2. Então, sem demora, porque aqui o bônus tá bem... Ó, o bônus tá bem cheio, gente. Vocês vão ficar... Eu espero que esse vídeo não fique tão comprido quanto os outros, tá? Que eu vou fazer, né? Vamos lá, a data de lançamento do primeiro filme foi no dia 14 de setembro, se não me engano, de 2001. E o segundo foi lançado no dia 3 de outubro de 2006. Duração de filmes, o primeiro é de 1h46, 106 minutos de duração, e o segundo é de 1h33, 93 minutos de duração. Vamos lá para as duas sinopses. Eu vou ler cada uma e depois a gente eu já vou comentar um pouquinho com vocês sobre o primeiro e o segundo filme, beleza? Sinopse do primeiro filme. Após os pais de Ruby e de seu irmão mais novo Rhett serem mortos em um acidente de carro, os melhores amigos de seus pais, Harry e Terry Glass, tornam-se seus guardiões. As crianças ouvem promessas de um mundo de opulência e diversão na Califórnia, e tudo o que eles têm de fazer é mudarem-se para a casa da família Glass. Logo, Ruby suspeita que Henry e Terry não são os guardiões ideais que pareciam ser. Sinopse do segundo filme, lançado em 2006. Eve e Raymond Good perdem o filho e decidem adotar os irmãos Eben e Ethan Snow. Na casa do casal, as crianças são proibidas de sair ou de usar o telefone, e Abby descobre que seu irmão está sendo envenenado. Então, no primeiro filme nós acompanhamos os irmãos Ruby e Rhett, né? Então, realmente, no primeiro filme, na verdade, realmente tem muitas coisas, né? Que realmente o primeiro filme mostra como realmente o filme se chama Casa de Vidro. A Casa de Vidro, eles moram, na verdade, os Glass, eles moram numa casa bem afastada da cidade, tipo, afastada de tudo. É como se fosse, tipo, uma casa no meio do deserto, sabe? E a Ruby, realmente, ela se preocupa muito com isso. Ela realmente... Porque, tipo assim, eles cuidam do irmão dela muito boa. Só que, na verdade, no decorrer do filme, ela vai descobrindo coisas que o Terry... Peraí, o Terry, que no caso é o guardião legal deles, né? E a Erin, ela descobre várias coisas ali, que realmente ele também tá envolvido com um pessoal barra pesado, mas tem que pagar e não sei o que, e ele fica devendo, não consegue pagar isso, aquilo, uma coisa bem louca lá. Acontece no meio do filme, né? Então, até então que ela descobre que realmente o tio dela, que ela nunca tinha ouvido falar, que aparece lá no meio do filme depois do enterro da mãe dela e tudo mais, descobre que realmente ele tinha mandado várias cartas de Chicago, querendo que ele queria muito realmente que as crianças fossem morar com ele, estudar na escola de lá, isso, aquilo. Enfim, e acontece um monte de uns paranoia bem louco lá, né? E é mais interessante o final do filme que eu não vou contar porque senão vai acabar dando muito spoiler, né? E até que uma noite em questão a Ruby e o Red tentam fugir, só que realmente os guardiões vão atrás e eles voltam para casa, né? No caso, forçam eles voltarem para casa, já que ela estava sem carteira. Ela realmente estava fazendo aula de carteira, mas ela não conseguiu tirar a carteira ainda. E enfim, acontece um monte de coisa louca. O segundo filme, que é com os irmãos Abby e Ethan, eles acabaram de perder os pais e eles têm um amigo chamado Jack. Eu não sei como é que é o nome dele agora, assim. Mas ele realmente é um amigo da família e tudo mais, eles têm os documentos e tal, eles iriam ir para um abrigo. Só que então, como é que é? A assistência social, porque no primeiro filme também tem uma assistência social, né? Então, eles realmente falam, no primeiro filme lá tem uma assistência social, que fala o que o Rhett faz, né? Pergunta do irmão da Ruby, esqueci de falar isso. E ele diz que ele lê. E daí, a irmã dele fala assim, você lê? Que mentira. Aprendi com quem? Daí ele realmente sabe que aprendeu com ela a mentir, né? E tudo mais. Aqui, no caso, como realmente o Ethan é o mais novinho, ele é realmente apresentado a Ivy e o Raymond, que realmente decidem adotar o Ethan. Só que daí, a Ivy fala assim, sabe o que é legal? Uma casa que tem mais do que 4 quartos é que realmente podemos ter mais uma criança, mais uma entre nós. Então ela decidiu adotar a Abby e o Ethan, né? Os dois. O Ethan é o mais novinho, mas ele gosta bastante de ficar com a Abby, porque ele se pegou muito com a Abby.
já que realmente os pais deles acabaram morrendo, né? Então eles iriam ir ao cemitério e tudo mais, né? O Ethan ficou muito triste, ele ficou com os pais dele morreram. E ele foi morar com uma nova mãe e um novo pai, que a Abby suspeita muito, né? Porque até então, no caso, a gente sabe que a Eve e o Raymond, eles tiveram vários filhos, da mesma idade do Ethan. E tem um quarto ali, que era o quarto do David. Que no caso, realmente, né, em questão disso, é bem maluco meio a história. Eles falam que às vezes é o David. Daí ela acabou entrando no quarto do David e encontrou um álbum de fotos com o nome do menino chamado Tyler. Ou seja, não era só David. Era Tyler, era David, era outro fulano lá que é um menino. Tem uma foto do menino que é um menino indiano, que agora esqueci o nome dele. E tipo, ela fica tipo, pensando, meu Deus, todas as crianças devem ter morrido, devem ter sido envenenadas, né? E realmente ela desconfia que realmente a Eve pode estar envenenando seu irmão, né? Coitada da criança ali, o Ethan, né? Vamos agora para os bônus, vamos para os bônus que já tá na hora, né? Eu vou começar lendo o primeiro, depois a gente vai passar, e depois eu passo pro segundo, tá? Eu já numerei aqui também. Vamos lá, então. Vamos começar com o primeiro bônus da primeira parte. Gênero e estilo. Um suspense que remete aos filmes dos anos 2000, com uma protagonista que desconfia dos novos tutores, ricos após perder os pais em um acidente, explorando medos reais e a sensação de estar em perigo em um ambiente luxuoso, mas opressor. Construção da casa. Para o filme foi construída uma estrutura de casa de vidro, utilizando aço e vidro, que desafiou a logística, pois sua complexidade e o prazo apertado com o arquiteto britânico projetado a estrutura em pouco tempo. Roteiro. O filme foi produzido para o mercado de home video e segundo algumas análises, pode ter simplificado demais o roteiro original, mais complexo, resultando em algumas decisões de roteiro questionáveis para tornar a história mais acessível, algo comum no início dos anos 2000. Só que ele foi lançado em 2001, né? Uma coisa bem consistente com a outra. Elenco apresenta atuações elogiadas de Lelel Sobieski e Stellan Skarsgård, acho que é assim que fala, que ajudaram a sustentar a narrativa mesmo com o roteiro considerando previsível por alguns espectadores. Lançaram o segundo um pouco mais diferente do que o primeiro, mas aqui tem uma complementação que vocês vão saber sobre Você tem uma complementação aqui. Feito para home video, lançado diretamente em DVD, foi uma produção para o mercado de locação e venda, não para os cinemas, o que permitiu uma abordagem mais focada em um público específico como o da TV paga. Trama independente. A história é nova, com personagens diferentes, Abby e Ethan, e não continua os eventos do filme de 2001 com Ruby e Rich. Suspense psicológico. Segue o estilo de filmes da Lifetime, como uma mãe adotiva aparentemente perfeita, Eve, que se revela cruel e controladora, criando um pesadelo para os irmãos órfãos. Elenco e direção. Estrelado por Angie Herman, Eve e Joel Garfield Hamilton, com direção de Steve Antin. Foco no terror doméstico. A produção se concentra em criar tensão através da relação entre os novos pais e as crianças, e explorando temas de desconfiança e crueldade familiar como na sinopse. Diretores Daniel Suckenheim e Steven Antin. Então, assim, gente, na verdade não posso dizer que parece com o filme das Lifetimes. Por quê? O filme da Lifetime, nós temos sempre uma pessoa maluca ali, ou um louco ali, né? Um psicopata, uma mulher vingativa, né? A madrasta, às vezes é má e tal, é bem maluca, tem uns problemas. Às vezes tem uns ali que são doentes mentais mesmo, tipo, não na vida real. Mas os personagens têm problemas mentais de cabeça, né? Eles ficam malucos, eles tentam quase matar toda a família, né? Enfim. E cria ali tipo assim, um cúmulo de umas coisas bem malucas no filme do Lifetime. Sendo que eles têm exatamente. Tem 85, 86, 87, 88, 89 minutos de duração, né? 90 minutos de duração quase. Contexto, né? Filmes que realmente são feitos pela Lifetime e que são feitos pela Vivica Fox tem realmente esse termo aí desses filmes assim mais ter um tempinho um pouco mais simples, não tão comprido, mas também não tão curto. Também, em questão gosto muito, né? Para quem não sabe, nós temos 3 produtoras ali que realmente fazem filmes bons, tá? Lifetime original, né? Rail
Eone Entretenimento e também a Grupo Johnson Produções, que também. Então são 3 produções que fazem filmes dessa forma, um pouco mais curtos, não tão compridos, e a Elite Filmes, que é uma produtora de baixo orçamento, e também a The Asylum, que também é uma produtora de baixo orçamento, né? Em relação a todos os outros filmes.